Geraldo, a Irene, a Miriam e a Esther já chegaram no Brasil. Elas fizeram um voo de quase 14 horas da Europa até aqui. Essa é a primeira vez que as três irmãs voltam ao Brasil depois de 27 anos, né? E a nossa equipe acompanhou a chegada delas no aeroporto de Guarulhos. Em seguida, elas fizeram o exame de DNA para a gente ter certeza que elas são irmãs da Kátia e da Natália, que moram aqui no Brasil. Okay. Just open your mouth. O parentesco ele é um pouco diferente do exame de paternidade. Ele exige uma análise um pouco mais detalhada, tá? Tem uma margem de porcentagem de valores de 0 até 99, porém tem uma variação entre esses valores. Apesar delas terem nascido aqui no Brasil, elas não falam mais português, esqueceram. E quem vai nos ajudar durante a entrevista é a Ana Lisa, que é professora de italiano há mais de 30 anos, né, Ana Lisa? Olá, tudo bem? Uhum. Mais de 30 anos Sim, mais ensinando de 30 italiano. Anos, dando aula aqui em São Paulo. E o nosso desafio é o seguinte, é poder passar um pouco da emoção, né, para os brasileiros, porque apesar delas nascerem aqui no Brasil, né, elas terem nascido no Brasil, elas foram muito cedo para a Itália. Então a Ana Lisa vai nos ajudar aí durante a entrevista. As meninas já estão aqui aguardando a gente nesse hotel que fica na região central de São Paulo. Eu quero saber as expectativas, saber como foi essa viagem até aqui depois de 27 anos pisando no país de origem. Com certeza vai ser emocionante e você vai me ajudar nessa. Uhum, Preparada? Vamos. Vamos lá, as meninas estão lá dentro. Ciao. Irana. Prazer, Tom. Chiara. Prazer, Tom. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Lista up. Per favore. Prego. Ana Lisa. Ciao, come stai? Piacere. Tutto bene? Tutto bene? Tutto a posto? Sì. Come va? Ciao. Bene. Vamos lá, então. Irene. Esther. Sì. Miriam. Quantos anos? Io 32. 32 anos. 30. 30 anos. 29. 29. Vocês moram na Itália há 27 anos. Abitate in Italia da 27 anni? Sì. Sim, 27 há 27 anos. Como foi essa viagem, né, da Europa para o Brasil depois de tanto tempo? Emozionante. Sì, anche parecchio per me emozionante. Io pure pianto quando sono arrivata qua, quando è atterrata. Ela chegou a chorar até quando chegou aqui. A Esther tá grávida, viu, gente? De 6 meses. Sì. E voltar para o Brasil com um filho depois de tanto tempo. Ero una bambina io e ora sono tornata con un bambino. Ela, quando foi embora daqui, era pequenininha e agora ela está voltando com um bebê pequeno também. A Miriam era mais nova, né? Na época, você tinha 4 anos quando você foi para a Itália. E como foi essa volta para o Brasil depois de tanto tempo, né? Un sogno diventato realtà, mi sembra Um sonho que se tornou realidade. Você sonhava com isso há muito tempo? Sì, desideravo tantissimo venire qui. Desideravo molto venire qua. Sì. Ela queria muitíssimo vir para cá. Ficou nervosa? Ela não Ansiedade. ficou, ela está nervosa, ela está muito ansiosa. Você mora na Alemanha. Sì. Sì. Abita in Germania da quanto tempo? Da 2 anni. Há 2 anos que ela mora na Alemanha. Bom, vocês então foram adotadas pela mesma família italiana. E como que foi a infância na Itália? Dipende dai punti di vista, perché ci sono stati dei tratti positivi, il fatto che noi eravamo insieme, i nostri genitori sono splendidi. Poi ci sono altri fatti che insomma non sono stati molto belli proprio perché noi siamo brasiliani, abbiamo avuto un po' di difficoltà. Bom, quando eles chegaram em Palermo, elas sempre foram muito bem tratadas pelos pais adotivos, sempre puderam viver juntas.
Só que elas ainda não se esqueceram daquilo que foi deixado para trás na primeira infância delas, quando elas estavam aqui no Brasil. E eu percebo que vocês são muito unidas. Essa união sempre existiu entre vocês. Sì, sempre. Sempre. Sì, sempre, sempre. Vocês são amigas, irmãs, confidentes. Sì. Ci litighiamo, pacifichiamo. Briga, Sorelle, amore e Amore e odio. Amor e ódio, sempre. Coisa de irmãos, Todas as né? irmãs. A saída do Brasil foi traumática? Sì, sì. Io amavo la mia famiglia, amavo mio padre. Mio padre ha iniziato a comportarsi male con noi dopo che è morta mia madre, perché prima io ho ricordi solo positivi. Dopo che mia madre è morta, mio padre ha iniziato a bere. Là si è sgretolata la famiglia. É porque assim, aos 6 anos, quando a mãe dela faleceu de um derrame, a família completamente ficou desestruturada e ele não conseguia mais levar para frente. No caso, ela tinha 7 anos, né? Então ela se recorda mais. A Esther e a Miriam se recordam desse período ou praticamente nada? De algumas coisas, né, Esther? Qualcosa sì, però cioè, ho proprio ho più flashback, non solo ricordi come i sono suoi. só flashbacks. Sì, ho più immagini che non belle immagini, quindi ho cercato proprio di annullarle dalla mia Mas aquilo que do qual ela se lembra não são imagens muito boas, então ela tentou apagá-las. E como foi chegar num país diferente e ter um pai e uma mãe? Strano, è stato strano. È molto strano. Però ci siamo abituate presto e l'italiano l'abbiamo imparato praticamente in un mese, subito. In altrettanto tempo abbiamo dimenticato anche il portoghese perché non volevano che noi parlassimo tra di noi in portoghese. Elas começaram a aprender em um mês o italiano e os pais não queriam que elas falassem o português entre elas. Então, praticamente a partir de 2, 3 meses, elas já não falavam mais em português, somente em italiano. Então vocês não podiam se comunicar em No, português? noi eravamo nella stessa classe proprio di scuola. Elas estavam na mesma Non sala potevamo parlare tra di noi. e elas não podiam falar Só em entre italiano, elas em mas não português, sapevamo italiano. somente em italiano. E as outras irmãs aqui do Brasil? Vocês E le altre lembravam? sorelle qui del Brasile, L'altro problema è questo, che io mi ricordavo di avere un'altra sorella, Natalia, qua. A me piangeva il cuore che non è venuta con noi. All'inizio ero un po' arrabbiata che lei non era potuta venire con noi, però ho anche qualche ricordo positivo del Brasile. ela disse que se sentiu muito triste porque elas tiveram que deixar uma irmã aqui. E foi muito pesaroso ter que ir embora as 3, deixando uma irmã. E hoje vocês fazem o quê? Qual é a sua profissão hoje na Itália? Io facevo la mamma a tempo indeterminato, ora i miei figli sono grandi, io ho continuato gli studi, io a 15 anni sono diventata mamma, mio figlio più grande ha quasi 17 anni e lavora. Ela agora não trabalha, ela se ocupa dos filhos, o filho maior tem 17 anos. E você, Esther? Io ora non lavoro più in questo momento perché sono in maternità, ma ho lavorato nel settore gastronomia, quindi comunque come aiuto cucina, più cucina, gastronomia, sì. Ela trabalhava com gastronomia, agora não está mais trabalhando porque está esperando o bebê. Per adesso sì, però sì, in Germania sì. Io sono al 3º anno dell'Accademia di Belle Arti. Ela está no 3º ano da Faculdade de Belas Artes. Quando vocês estavam no orfanato aqui, no abrigo, eram vocês 3 e a irmã mais nova. Tutte e 3 insieme. O que vocês lembram desse período? Io ho solo pessimi ricordi perché la direttrice di questo posto mi alzava continuamente le mani, senza motivo. Io ero una bambina di 6 anni e lei abusava del suo potere. Appena siamo arrivate in orfanotrofio ci hanno rasato i capelli a 0 a tutti e 3, tanto per un'angheria, e poi basta, insomma, le botte. Não, assim que elas chegaram no orfanato, elas foram muito maltratadas, rasparam os cabelos delas e elas não podiam comunicar-se entre elas.
E Esther, você tem alguma mágoa em relação a tia Márcia, a sua avó que ficou no Brasil? Hai qualche rancore? Ti senti triste riguardo a loro? Ancora no, però fondamentalmente penso che i bambini non si danno, cioè, appunto, in qualche maniera si fa, però cioè, comunque ferisce la cosa lo stesso, quindi... Ela, embora soubesse das dificuldades, ela sabe que todos deveriam estar juntos. E ela se sente ferida por isso até hoje. Ela está emozionada. Sì, abbastanza. Carinhosas, sempre. Vabbè, non guardate mai. Lei vive in Germania e ci manca tantissimo a Palermo. Vocês sentem falta uma da outra? Perché ela está na Alemanha agora. Sì. E io, se non fosse stato per il male che abbiamo ricevuto, io non avrei i miei figli, non avrei i miei genitori, non avrei la mia vita. Quindi io sono grata pure di tutto il male che ho vissuto. Anche se ela viveu muito mal, ela é contente com isso. Porque a vida dela atual é consequência de tudo aquilo que ela viveu, mesmo sem Sì, i nostri genitori sono persone che veramente abbiamo avuto proprio Os una pais fortuna. dela são muito bons. E quando vocês pisaram, desceram do avião, o cheiro, lembrou alguma coisa? Cioè il profumo, avete sentito qualcosa? Un ricordo? Ho ricordi, ho 1000 ricordi dei sapori brasiliani di quando ero piccola, quindi la prima cosa che ho voluto fare era mangiare il pão queijo, il pane al formaggio. Pão de queijo? Sì, Pão de queijo. ricordo i mioji, abacaxi, ricordo il cibo brasiliano. Comida brasileira. Comida brasileira. Macarrão instantâneo. Brigadeiro. Brigadeiro. Lei è brava a cucinarli. Deu Lei saudade? De saudade. Deu saudade. E me fala uma coisa, vocês foram adotados por uma família italiana. A única certidão de nascimento que vocês têm Il certificato di nascita che avete qual è? está no Brasil? Dovrebbe in Brasile? averlo mia nonna. Noi sappiamo che mia nonna ha questi documenti. A Noi non avó ce li dela abbiamo. tem todos os documentos. Então, na verdade, a avó biológica que mora no Brasil tem os documentos. Vocês não têm certidão de nascimento. No. No, perché al momento dell'adozione sono stati cancellati tutti gli atti. No momento que elas foram adotadas, foram cancelados todos os registros. Vocês sentem falta de ter uma certidão de nascimento? Vocês terem uma Ma certidão non abbiamo un certificato da nessuna parte, quindi non siamo nate qua. Per non il siamo Brasile, italiane, per il cioè, Brasile noi siamo cosa italiane, siamo? per l'Italia noi siamo brasiliane, Cioè, cioè noi quindi non che siamo... Ed è carne elas e têm pesce. essa crise de identidade. E vocês têm outros nomes, né? A partir do momento em que vocês chegaram na Itália, vocês receberam nomes diferentes. Então, Irene, Esther, Miriam. E os nomes da certidão de nascimento? Tabata Nogueira Para de Oliveira. Tabata Nogueira Para de Oliveira. Para. Parra Parra. de Oliveira. De Oliveira. Talita Cristina Parra Nogueira de Oliveira. Parra Nogueira. Perché non riuscite a pronunciare. Camille Nogueira, Papa. E aí, quando vocês chegaram, vocês tiveram isso também, né? Mudar os nomes. Avete dovuto cambiare il vostro Abbiamo cognome, voluto no? noi. Io mi ricordo il giorno in cui mia madre ci ha chiesto se volevamo mantenere il nome o cambiarlo e io le ho detto che volevo cambiarlo, volevo dimenticare tutto di qua io. Ela queria esquecer completamente do Brasil, então ela pediu para a mãe que o nome dela fosse trocado. Ah, então, na verdade, a Irene pediu para que trocasse de nome. Anche voi? No, perché però è stato più... come vabbè, secondo nome l'abbiamo mantenuto comunque. diciamo, sì, ma è più per i miei genitori comunque è un nome che suona strano e non volevano magari anche che ci facessero sentire più diverse in qualche maniera. Quindi Como os nomes aqui são diferentes dos de lá, eles tinham medo que elas fossem mais ainda marginalizadas por Per avere isso. una maggiore Sofrer integrazione. preconceito. sì, Queriam que questo. elas tivessem uma integração maior. E aí mudaram o nome para ficar com um nome mais comum na Itália. Sì, per proteggerci che più che altro. Mas non para per- protegê-las. Você tem alguma raiva da sua avó biológica? Hai qualche rabbia, rimpianto della nonna biologica qui del Brasile? Un po' mi sono dispiaciuta, sapendo che una è stata tenuta e le altre tre siamo andate in Ela se sente triste porque uma ficou e as outras foram embora. Io pure un po', perché
io penso che comunque già vivevamo nelle favelas, e quindi dico non si può morire più, cioè si fa Più di in così qualche non si maniera, può. cioè non si può più di così, quindi dico una o 4 in qualche maniera si fa. É que ela sempre pensou assim, uma ou 4 seriam a mesma, dadas as circunstâncias em que elas viviam. Elas viviam em pobreza total, numa favela. Então ela uma coisa pensa, é ser por que elas rica. todas não foram levadas juntas? E vocês acham que tudo isso que vocês têm até hoje é algo que pesa no dia a dia, né, na vida de vocês, nas atitudes? Como que vocês encaram isso? Cioè, Inconsciamente sicuro. Inconsciamente inconscientemente elas sentem esse peso ainda, até hoje. io, loro pure consciamente. Inconscientemente. Vou fazer o seguinte, eu queria convidar vocês para a gente ir para um lugar marcante aqui no Brasil. Gostaria de saber se vocês topam ir comigo. Siamo qua per questo. Elas estão aqui para isso. Questo sì, per questo sì. Preparadas? Sì, sì, preparato sì. Vamos? 3 juntas, unidas. Vocês vão precisar ficar mais unidas ainda. Tutte e 3 insieme, ancora più strette, 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 va bene? E sarà forte, sarà... Andiamo? Andiamo? Andiamo. Andiamo? Ok, Então vamos.